Nós iremos fazer uso de 2 textos sagrados. O primeiro texto que nós iremos ler, para fundamentar a nossa participação nesta noite, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Depois nós iremos para o livro de Esther. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Esther, capítulo de número 7, versículo de número 3. Leiamos. Quem não conseguiu localizar aí na sua Bíblia, está projetado aqui no nosso telão. Leiamos, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Dê a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre 2 personagens da Bíblia bem conhecidas, e de ambas nós extraímos preciosas lições. As biografias desagradáveis da Bíblia, eu sei que passa um filme aí na sua cabeça sobre os personagens desagradáveis da Bíblia. Você está lembrado aí de alguns personagens desagradáveis da Bíblia? A gente poderia começar essa lista com Caim. Nessa lista nós poderíamos ter Nimrod. Nós poderíamos ter nessa lista tantos outros, como por exemplo Labão, que teve um comportamento de defraudar o seu próprio genro Jacó. Nós temos tantos outros personagens da Bíblia, como por exemplo o próprio Nabal, que tem uma biografia de arrogância, uma biografia desagradável. São biografias que nós não nos agradamos, porém, de todas essas histórias nós aprendemos alguma coisa. A gente aprende com quem acerta, mas a gente aprende também com quem erra. Quem me ouve, diga amém. A gente aprende com quem acerta para fazer do jeito que ele fez, e a gente aprende com quem erra para não repetir o erro que ele cometeu. Então nós temos nesta noite 2 personagens, e não seria difícil para as minhas irmãs que me ouvem escolher qual delas é uma inspiração, qual delas possui um caráter admirável, um caráter digno de reconhecimento e até mesmo de imitação. E eu gostaria de começar citando alguns pontos em comum entre essas 2 mulheres. Primeiro, que elas foram 2 rainhas estrangeiras. Eu acredito que as irmãs já perceberam esse ponto em comum entre Jezabel, que se tornou rainha no reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, só que ela não era israelita. Ela era filha do rei Etbaal, rei dos Sidônios. Os Sidônios também eram chamados de fenícios. E Jezabel chegou ao trono de Israel exatamente por ter sido escolhida para um casamento político.
para fortalecer os laços de relacionamento internacional entre Israel e o país da Fenícia. O rei daquele país ofertou a sua filha para ser a esposa do rei Acabe em Israel. Era um casamento político, e através dessa aliança internacional, ela ascendeu ao trono da nação. Ela chegou ao trono de Israel. Ela era uma rainha estrangeira, internacional, uma rainha de um outro país, que viera ao povo de Israel e se tornara a sua mandatária. Esse mesmo fenômeno se repete na biografia de Ester. Ester foi rainha ali no território da Babilônia, que estava sob o domínio do Império Persa, no período do rei Assuero, também chamado de rei Xerxes. E ela chegou ao trono mesmo sendo uma estrangeira, não por causa de uma aliança política, mas por causa da provisão de Deus, por causa do conhecimento presciente de Deus. Deus não comete equívocos. No lugar que nós estamos, por mais inóspito que seja, por mais espinhoso que seja, mas se Deus te colocou nesse lugar, você tem uma missão a cumprir. E Ester chegou ao trono por uma decisão de Deus, para cumprir um propósito. Esse é o primeiro ponto em comum entre essas mulheres. Elas eram rainhas estrangeiras, que chegaram ao trono de nações estranhas, aonde elas não nasceram, não construíram ali a sua cultura, mas por alguma razão elas chegaram ao topo da governança daquela região. Eu gostaria de destacar que essas mulheres, as suas biografias permitem a gente compreender que elas possuíam fé. Elas tinham uma manifestação religiosa. Se você perceber, a rainha Jezabel, ela traz a sua religião para Israel, e ela influencia o governo através do seu marido Acabe a patrocinar a sua religião. Ela usa os tesouros da nação para patrocinar a sua fé, patrocinar a sua religião. Ela era devota de duas divindades pagãs: Baal, que era o Deus conhecido como Deus da fertilidade, e ela levantou na nação de Israel 450 profetas de Baal. Mas ela também era adepta da religião da deusa Azerá, que entre muitas características que possuía, era a deusa da sensualidade. E foram levantados 400 profetas de Azerá. Então, na folha de pagamento do trono de Israel, Jezabel inseriu 850 profetas para serem sustentados pelo tesouro da nação, para que a sua religião ganhasse força naquele território. Ela era uma mulher que possuía uma fé pagã distorcida, uma fé que levava ela para o misticismo, para performances supostamente espirituais. Mas quando nós olhamos para Ester também era possuidora de uma fé, mas a sua fé era diferente. Os seus pais, que eram os seus educadores, morreram quando ela ainda era uma criança. Mas as sementes que eles colocaram no coração dela não foram para o túmulo. Existem coisas que morrem, projetos que fracassam, pessoas morrem, ideias fracassam, mas as sementes de Deus que são colocadas no coração de alguém, mesmo que este alguém desobedeça lá na frente, mas a semente está viva no coração. A jovem Ester cresceu aos cuidados de um primo mais velho, por nome Mardoqueu. Mesmo em um país diferente, sentindo a dor de ser órfã,
mas ela não deixou a sua fé morrer. Ela permaneceu firme. E Deus criou uma situação. Eu pergunto aqui nesta noite: aonde estão os crentes que acreditam que Deus cria situações? Amém? Deus cria situações. Olha a situação que Deus criou. O rei Assuero convocou uma festa, irmã Aparecida. E aquela festa, irmãos, você já ouviu falar de festa grande? Eu vou lhe dizer agora o tamanho dessa festa. Eu não estou falando do poderio de comemoração, de alimentos, de gastos. Eu estou falando de duração. A festa durou 180 dias. 180 dias, 6 meses de festa. Se uma festa de 2 dias a gente fica com saudade, termina com alegria, o que se esperar de uma festa de 180 dias? Só que a festa de Assuero era uma festa da glória humana, era uma festa do poder humano, não era uma festa que invocava a presença de Deus. E nos últimos 7 dias de festa, o rei se empolgou, agitado pela embriaguez do vinho do palácio, chamou a sua esposa e propôs a ela uma humilhação pública, para que ela desfilasse, sendo admirada por todos os homens que ali estavam. E a rainha Vasti se recusou. Para o rei foi uma afronta, para a sociedade patriarcalista era algo inaceitável. Talvez na terra as mulheres olhavam para Vasti, criticavam-na. A terra não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o céu estava realizando o seu plano. E eu quero motivar a tua fé nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Existem coisas que nós não compreendemos, mas aquilo que gera dúvidas na terra, o céu já tem a resposta. E eu desafio você nesta noite a exercer a tua fé, a levantar o nível da tua fé, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Deus está movendo as engrenagens, Deus está mexendo com as peças, para que um grande propósito aconteça na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus cria aquela situação. Se nós observarmos o período do rompimento do casamento de Assuero com Vasti, até o período que ele se encontra com Esté, é um período de 4 anos e meio. 4 anos e meio, irmão. Muita água passa por baixo da ponte. Muitas pessoas se movimentam, mas o lugar que Deus reservou para Esté, ninguém ocupou. Ela foi a escolhida, e ela chegou no trono, mas ela não chegou só no trono, ela chegou acompanhada pela sua fé. Eu quero dizer para você, minha irmã, nunca entre em um lugar desacompanhada da sua fé. Entre com a sua fé. Oh, glória a Deus. Se tiver que subir a um posto de destaque, chegue lá com a sua fé. Se precisar viajar, entre a bordo de um carro, de um navio, de um avião, vá com a sua fé. A melhor companhia para um crente, para um homem de Deus, para a mulher de Deus, é a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esté chegou ali, acompanhada pela sua fé. Outro ponto em comum que eu encontro entre essas duas rainhas estrangeiras é que elas desenvolveram a capacidade de influenciar os maridos. Você já percebeu isso? A Jezabel, ela influenciou o seu marido a sustentar a sua religião, a sustentar a sua fé pagã, idólatra. Ela se infiltrou na nação, ela construiu altares às falsas divindades, ela perseguiu os profetas de Deus, ela mandou matar os profetas de Deus. Obadias teve que esconder profetas e sustentar com pão, a ponto de morrer com uma dívida, porque tinha escondido os profetas que estavam fugindo.
de Jezabel. E ela se torna sinônimo de pessoa má, cruel, sem amor, sem compaixão. E o ápice da influência de Jezabel está no capítulo 21 de 1 Reis. Pelo menos no meu diagnóstico, na minha forma de interpretar, quando o seu marido percebe nas proximidades do palácio uma vinha, propriedade de um homem chamado Nabote, e ele sem necessidade, não havia necessidade, as propriedades do reino eram satisfatórias, o reino possuía seus mecanismos de sustentabilidade, mas o rei vai até aquele simples homem e lhe propõe a compra da vinha, e lhe propõe um plano B, a troca por uma outra semelhante. Só que Nabote tinha princípios, e um dos seus princípios era honrar os seus ancestrais, e aquela vinha era herança dos seus pais. Assim sendo, ele decidiu e foi firme na sua decisão: eu não negocio a vinha que é herança dos meus pais. E aquela resposta frustrou o coração de Acabe, de modo que Acabe vai para sua casa, meus irmãos e minhas irmãs, triste, desapontado. E quando ele chega em sua casa, sua esposa Jezabel percebeu a sua frustração, e ela não teve um conselho de edificação. Ela jogou gasolina no problema, ela ampliou o problema, ela deu uma palavra de garantia a Acabe. Ela declarou: eu te darei a vinha de Nabote. E ela entrou em ação. A Bíblia nos diz que ela escreveu cartas, utilizando a autoridade concedida pelo rei, como se fosse o próprio rei. E ela manda cartas, preparando um plano, articulando um plano para executar, para matar Nabote. E o interessante é que ela proclamou o jejum, ela decretou o jejum, mas o seu jejum não era um jejum de vida, era um jejum de morte. A influência de Jezabel trouxe a atmosfera de morte. Tem pessoas que a sua influência traz atmosfera de morte. Tem pessoas que ele chega perto de alguém e quando ele se afasta, aquela pessoa ficou fraca na fé, se afasta da igreja, morre espiritualmente. Atmosfera de morte. E ela traz essa atmosfera de morte, e ela levanta um esquema, uma articulação, de modo que Nabote é assassinado, e a vinha é dada para o rei Acabe. Do outro lado da história nós temos Esther. Também influenciou o seu marido, mas ela influenciou o seu marido diferente. Oh, glória a Deus. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Ela influenciou o seu marido. Havia um homem naquele reino que tinha uma rixa com os judeus, mais especificamente com o primo mais velho de Esther. E movido por aquele sentimento de revanchismo, ele convenceu o rei Assuero. E a tese que ele levou era: nós precisamos acabar com um povo de leis diferentes, um povo de costumes diferentes que está entre nós, não obedecem ao rei, geram problema no reino. Esse povo precisam ser exterminados. E ele recebeu a autorização do rei Assuero para exterminar aquele povo. Ele saiu daquele encontro do escritório do rei com a data marcada da morte, do extermínio do povo, dia 13 do mês de Adar,
que corresponde no nosso calendário ao mês de março. Foi a data marcada para exterminar o povo judeu. E eles estavam se aproximando. Aquela informação chegou a Esther através do seu primo mais velho, que algumas traduções apresentam como tio. E ele disse assim, eu vou transliterar aqui, eu vou contextualizar as expressões de Mardoqueu, quando ele comunicou a Esther a situação, que havia um decreto de morte. E o decreto de morte também envolvia ela, porque ela era judia, e o decreto de morte era para o povo judeu. Ele disse assim, quem sabe não foi para este tempo que tu chegaste ao trono. E se tu não fizeres algo pelo teu povo, socorro de outra parte virá. Quando Esther saiu dali, irmãs, ela promulgou um jejum. Levante a mão direita comigo e diga assim, o jejum de Esther foi diferente do jejum de Jezabel. Cadê as irmãs que vieram para o culto? Diga comigo, o jejum de Esther foi diferente do jejum de Jezabel. Diga assim, Jezabel decretou um jejum para a morte de alguém, mas Esther decretou um jejum para que a morte fosse repreendida e a vida reinasse. Cadê os crentes aqui que chamam a atmosfera de vida? Levante a sua mão, porque tu não és um agente de morte. Aonde tu chegares, e eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite, nós somos da geração da vida. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Aonde tu chegar, chega a vida. Quem pode dar um grito de glória a Deus nesta noite? Oh glória! Jezabel trouxe a atmosfera de morte, mas Esther trouxe a atmosfera de vida. Oh glória! Oh bendito seja o nome de Deus para sempre. Irmãos, nos momentos de tensão, muitas pessoas escolhem o escândalo, a histeria. Mas nesse momento de tensão, de pressão emocional, de preocupação com o futuro, depois do jejum, a Esther se vestiu de forma elegante. Oh glória a Deus! Chamou o rei para um banquete especial. Nesse primeiro banquete o rei se encantou. Depois que ela conseguiu a permissão ao entrar na presença dele, ele estendeu o cetro, ela convidou para um banquete. Nesse banquete ele se encantou com a elegância de Esther. Ele se encantou tanto com a elegância de Esther que ele disse, diga-me o que tu queres, até metade desse trono te darei. E ela disse, não, eu quero que tu vá no segundo banquete. Ela chamou ele para um banquete para o dia seguinte, convidou Amã. Mas em nenhum momento ela gritou, ela não entrou desesperada, puxando os cabelos, acusando Amã. Irmãos, crente que ora e busca a Deus, Esther separou 3 dias de jejum. Oh glória! Deixe que Deus assume o campo de batalha. Deus trabalha, não precisa nem sequer você acusar, não precisa nem sequer você apontar quem é o inimigo. O céu já rastreou, o GPS de Deus já descobriu aonde está o inimigo, e Deus vai tratar. Oh glória! Aleluia! Ela não aponta, ela não pede a morte, ela chama para um segundo banquete. Irmãos, entre um primeiro e o segundo banquete, de noite, Deus tirou o sono do rei. Amém? Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Levanta a mãozona aí até tocar o coração de Deus. Se necessário for, Deus vai tirar o sono de alguém. Mas as promessas vão se cumprir na sua vida. Quem acredita que Deus tira o sono de alguém assim, né?
faz girar de um lado para o outro da cama. Deus vai tirar o sono de alguém por causa da tua fé, por causa da tua oração, por causa da tua biografia, por causa da tua história, por causa do teu propósito. Deus entra nos lugares que você pode até não entrar, mas Deus entra. Deus entrou no quarto do rei e tirou o sono do rei. Oh, glória! E quando o rei olhou ali os escritos, descobriu que ele tinha uma dívida de favor com o primo de Esté. Esse homem algum tempo atrás tinha livrado o rei da morte. Oh, glória! E ele já decreta honra para Mardoqueu. Oh, bendito seja Deus, irmãos. Deus já começou a mudar a situação. E no segundo banquete, quando eles estão naquele ambiente de vida, porque Esté não atraía a atmosfera de morte, ela atraía a atmosfera de vida. Aqui eu encerro. Ela disse ao rei: eu quero a minha vida por minha petição, e o meu povo por meu requerimento. E ela se apresenta: eu sou judia, e o meu povo já tem data marcada, dia 13 do mês de Adar, serão exterminados. E naquele momento se revela tudo. O rei se afasta furioso. Amã percebeu que ia sobrar para ele, ele se curva nas proximidades de Esté, suplicando pela sua vida. O rei olhou de longe e entendeu que ele estava violentando a sua esposa e decretou que ele fosse enforcado. Deus cria situações. E a data que estava marcada era o dia 13 do mês de Adar. E o rei promulgou uma ordem. No dia 14, um dia depois, no dia 14, irmão, um dia depois da morte é o que, irmão? É o enterro, é isso? É o sepultamento? É a gritaria? É o luto? É o desespero? É a saudade? É a dor do luto? Mas Deus mudou a sentença. Oh, glória! Deus mudou a sentença. Até hoje os judeus comemoram dia 14 de março. É chamado festa do Purim. É a festa mais animada. Os judeus se vestem de roupa colorida até hoje. E eles vão para a sinagoga. Sabe qual é o livro que eles leem? O livro de Esté. Sabe o que é que eles comem? Eles comem um bolo em formato triangular, recheado de uva e semente de papoula. Oh, glória a Deus! O dia 14, que seria o dia da gritaria, do luto, do enterro, se tornou o dia do doce sabor da vitória para todas as gerações futuras. Levante a sua mão. Debaixo da autoridade do Espírito de Deus, eu quero declarar para os crentes que vieram aqui nesta noite: Deus ainda muda sentenças pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh, glória! O dia que era para ser o dia do enterro, do último adeus, do luto, da roupa preta, da gritaria, do choro, é dia de comemoração, porque Deus é Deus de mudar a sentença. Você pode adorá-lo esta noite. Ele está entre nós. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Quem você é? Você é Jezabel ou você é Esté? Você chegou aonde você chegou por causa de um propósito de Deus. Você pode dizer para essa crente aí, perfumada, que está perto de ti, diga assim: tu não está no lugar errado. Você pode dizer, diga, os varões também podem dizer, diga assim: tu não és um acidente. Tu não estás no lugar errado. Deus te colocou aí por um projeto. Você pode levantar a sua mãozinha para o céu, fechar os seus olhos. Nós estamos declarando no poder do nome de Jesus que Deus muda sentenças. Diante da intercessão de uma mulher de Deus, equilibrada, cheia do Espírito Santo, com domínio próprio, com a elegância que só Deus dá. Aleluia! Oh, glória!
Você, mulher de Deus que veio aqui nesta noite, tu és uma ferramenta de influência. Aonde Deus te colocar, Ele vai cumprir os seus propósitos. E eu profetizo em nome de Jesus: aonde tu entrares, entrará a atmosfera de vida, cheiro de vida, presença do Espírito de vida. Oh glória! As mulheres de Deus não promovem morte, as mulheres de Deus promovem vida, pelo poder do testemunho, pelo poder da fé, pelo poder do Espírito Santo. Eu vou orar por você neste momento. Permaneça em espírito de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, com muita alegria em nossos corações, meu Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo que sentenças estão sendo revogadas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, na terra existem as suas articulações, existem conspirações, mas as conspirações da terra não comprometem o céu. As promessas de Deus não serão invalidadas. Deus é Deus de poder, oh glória. Deus é Deus de graça. E aonde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que intercede, que ora, a atmosfera será mudada, porque nós somos agentes de vida para a glória do nome de Jesus. Nós somos agentes de vida. Senhor, nós abençoamos as tuas servas que vieram aqui esta noite. Nós ministramos a tua graça, renovo, reforço, poder do Espírito Santo sobre todo o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As mulheres de Deus de mão erguida, diga assim: lá em casa eu sou a rainha. Bem forte: lá em casa eu sou a rainha. E eu tenho os meus decretos, e nos meus decretos está o agir de Deus, a vida de Deus, a influência de Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.